Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da última cortina de fumaça que o STF e o Lula estão querendo colocar contra Bolsonaro, né? Olha só, Bolsonaro movimentou 30 milhões de reais em um ano. Que absurdo, movimentou 30 milhões de reais. E de onde é que veio esse dinheiro? Veio de corrupção? Veio de roubo? Veio de esquema? Não, veio do Pix que o pessoal mandou para ele. Ou seja, eles estão tentando colocar isso daqui como se fosse uma coisa ruim, tá vendo? Bolsonaro movimentando dinheiro, que não sei, que ela suspeita de lavagem de dinheiro, porque ele botou dinheiro, gastou 70 mil com lotérica, pô, Bolsonaro viciado em lotérica, olha que coisa, né? O leitor da Folha, o famoso leitor da Folha, não existe doação para político, existe investimento. Pô, que investimento ruim, né? Porque você está investindo dinheiro num político que supostamente não pode concorrer em 2026, que supostamente vai ser preso, ou seja, que tipo de investimento merda, né? E repara que eles não falam nada, que essa origem do dinheiro é ilegal, que é a origem de corrupção e coisa e tal. Bolsonaro não ficou rico quando era presidente, foi depois que ele saiu da presidência que ele pediu ajuda para pagar a multa das máscaras lá que botaram contra ele, é que aí que ele ganhou dinheiro, porque o pessoal do Brasil, revoltado com o que está acontecendo com ele, fez doações via Pix. Não tem nada de errado com a origem desse dinheiro. Ou seja, no final das contas, isso aqui deveria ser visto como o quanto o Bolsonaro é importante na política brasileira. Uma demonstração de apoio, é o que eu falo. Uma coisa, são coisas diferentes. Uma coisa é o cara ir lá e dizer para um entrevistador da Quaest que vai votar no Lula, ou que não vai votar no Lula. Ele não gasta nenhum centavo com isso. Outra coisa é o pessoal que foi lá e botou dinheiro para ajudar Bolsonaro. Ou seja, para você ver o tamanho do apoio que tem Bolsonaro no Brasil, nessa coisa toda, né? Então, esse relatório aqui, mais uma vez a polícia quis fazer uma cortina de fumaça para desviar a atenção, para dizer que Bolsonaro é ruim, não sei o que lá, e no final das contas que mostra só que Bolsonaro é forte, que ele tem um apoio enorme do povo brasileiro. Essa notícia foi sugerida por Associação dos Sapos Asfaltados pelo Peter, várias outras pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, em mais um capítulo da cortina de fumaça que estão querendo fazer com a questão da Magnitsky, né? Porque o que está acontecendo na verdade? O que está acontecendo na verdade é que os ministros do STF estão apavorados, porque a Magnitsky está pegando Alexandre de Moraes, já começa a ter dúvidas se vai conseguir chegar no final do processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes lá. Então, o pessoal da mídia quer desviar a atenção, quer desviar a atenção a todo custo. E também da pauta lá na Câmara, não esqueça disso, tá? O Hugo Mota e o Alcolumbre estão pressionados para aprovar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes. E lógico, o governo Lula não quer isso, lógico, a esquerda não quer isso, quer distrair a atenção com fatos totalmente irrelevantes, né? Mas eu acho importante falar nisso daqui, porque, embora sejam fatos irrelevantes, é importante que as pessoas percebam que, repara, o que não está sendo dito aqui. Não está sendo falado nada sobre a origem desse dinheiro. Sabe por que não falam nada sobre a origem desse dinheiro? Para pensar. Você acha que se esse dinheiro tivesse origem ilegal, se, sei lá, o Bolsonaro tivesse ganho esses 30 milhões com doação de um empresário qualquer, ou com, sei lá, um golpe, aplicou um golpe no mercado e ganhou 30 milhões e não sei o que lá. Se fosse uma coisa desse tipo, você acha que isso não teria sido divulgado? É lógico que teria sido divulgado, né? É evidente que tem. É o que eu falo para vocês, o 30 milhões do Bolsonaro é um bom dinheiro, mas é dinheiro que ele ganhou do Pix, é o Pix que a gente mandou para ele. Todo mundo fez isso. Eu mandei várias vezes. Eu mandei no final de 2023 por conta da multa da máscara na pandemia. Depois em 2024 também por questão dos advogados. Ele ganhou esse dinheiro. E outro detalhe. Mas não deu 30 milhões os PIX que foram mandados no total. Foi 7 milhões de uma vez, depois 12 milhões na outra, não sei o que lá. Mas repara que eles falam movimentação. Movimentação é receber e enviar. Então quando você soma as duas coisas, receber e enviar, você dobra o valor, né? Então, é isso daí, é o Pix aqui. Isso daqui, na verdade, é um elogio para o Bolsonaro. Isso aqui mostra o quanto o Bolsonaro é popular e tem uma base de pessoas que apoia ele muito fortemente, né? Deveria ser visto como uma coisa positiva, não negativa. A imprensa está tentando jogar isso como, ai, que absurdo. Leitores, não existe doação para político, diz leitor da Folha. Eu acho muito engraçado que a Folha usa o próprio leitor para fazer pontos políticos nessa história, né? Mas enfim, o pessoal dizendo aqui, o antipetismo se tornou uma mina de ouro para gente da pior espécie lucrar e chegar ao poder.
não existe doação para político, existe investimento. Meu amigo, você está falando de um candidato que vocês estão perseguindo, querendo botar na cadeia, proibindo de participar da eleição de 2026. Como é que vai ser? Quem que investiria num candidato desse? Não tem lógica nenhuma. O pessoal está ajudando exatamente porque vê que ele está sendo vítima de uma injustiça enorme, uma injustiça brutal. E isso, na verdade, mostra que, de novo, e por que eu sei que é o Pix isso daqui? Eu sei que é o Pix porque, senão, eles teriam falado a origem desse dinheiro. Teriam dito que ele recebeu de alguma coisa, que algum empresário deu para ele, algum grande empresário. Você tem dúvida que se tivesse algum grande empresário nessa doação, que fosse, o nome do empresário não estava aqui? É lógico. Iam dizer que não, porque o empresário fulano de tal está apostando no Bolsonaro. Não tem nada, não fala um A sobre quem doou para Bolsonaro. Por quê? Porque foi um monte de gente doando R$2, R$10, R$20, merrequinha. Aí não tem como dizer que a pessoa que doou R$20 tá investindo no Bolsonaro. Será que esses meus R$20 vão dar lucros políticos na próxima eleição? Porra, não. O cara deu porque quer ajudar, porque viu o absurdo que é a perseguição com o Bolsonaro e quis ajudar, né? E olha só, o Reinaldo Azevedo aqui, ó. Farra desmoraliza o simplão da farofa e expõe Bolsonaro os multimilionários. Não, ao contrário, sabe por quê? Porque mostra que ele não enriqueceu na presidência da República. Ele ganhou dinheiro depois da presidência da República, quando ele pediu ajuda para o povo. Então, Bolsonaro é simplão mesmo, não desmoraliza essa coisa toda, não. É lógico que a esquerda está comemorando, né? Porque acha que não, que desse jeito, que acabou, que agora acabou, vamos destruir Bolsonaro. Mas no final das contas eles sabem que isso aqui é só uma cortina de fumaça. E mais uma vez eles querem fazer um certo paralelo com a Lava Jato, né? Não, porque o Lula tinha um apartamento de não sei quantos milhões lá na praia, lá em Guarujá, né? O triplex do Guarujá e coisa e tal. Só que lá, o problema do triplex do Guarujá não era o Lula ter o triplex do Guarujá. Eu sempre falei isso. Eu falei, olha só, o Lula é presidente da República, ele tem dinheiro, ele poderia comprar um duplex no Guarujá. Não tem nada que impeça ele de comprar um triplex no Guarujá ou um sítio no Atibaia, não tinha nada, problema nenhum nisso. O problema é justamente a origem do dinheiro. Quem é que deu o triplex do Guarujá para o Lula? Foi a OAS, uma empreiteira. Então, ou seja, aí que você vê essa coisa, aí que fica estranho esse negócio, né? O sítio da Atibaia ele botou em nome de amigo, não sei que ela também é empresário. Ou seja, essa coisa toda mostra exatamente a diferença, né? A hipocrisia do Lula, que diz que não tem dinheiro, finge que é pobre e não é pobre de verdade, e o Bolsonaro, que ganhou dinheiro agora exatamente com a questão do pedido de ajuda dele para as pessoas, justamente com um grande apoio político que ele possui no Brasil. Um monte de gente apoiou, doou dinheiro para o Bolsonaro sem nem... Estão esperando alguma coisa? Não, eu espero só que Bolsonaro continue, seja ele tornado elegível ano que vem para poder votar nele. Só isso, não quero mais nada além disso com essa doação, né? Aí começa com esse papo. Olha só como outra coisa que eles fizeram também, e que não colou, né? A questão das casas da família Bolsonaro. Lembra que teve um escândalo desse que eles tentaram colar no Bolsonaro? As casas que Bolsonaro teria comprado não sei quantos milhões em casas, em dinheiro vivo e não sei o que lá. O que é uma mentira, né? A expressão que estava na escritura era em moeda corrente. Em moeda corrente quer dizer apenas que está em real, não quer dizer que foi dinheiro vivo, nota de real, pode ter sido depósito bancário, coisa e tal. E mais do que isso, não foi o Bolsonaro. Pegaram a família do Bolsonaro, porque se pegar só o Bolsonaro mesmo e a família próxima, não tinha nem perto disso. Mas aí pegaram toda a família do Bolsonaro e tem um primo do Bolsonaro que investe em alguma coisa, que tem uma empresa, não sei o que lá, que tem um monte de imóveis. E aí disseram que era tudo a família do Bolsonaro, dando a entender que a família próxima ao Bolsonaro, não. Mas, amigo, se pegar minha família inteira, meus primos ricos, eu tenho tio rico, meu amigo, eu tenho tio com dinheiro. Pegar minha família inteira vai dizer que eu sou milionário. Não sou, porra, tô aqui fudido aqui no Rio de Janeiro. É a mesma coisa com o Bolsonaro. E agora, de novo, tentando jogar esse negócio. Aí que eu fico curioso, né? Porque por que estão fazendo isso com o Bolsonaro se, neste momento, o Bolsonaro está impedido de concorrer em 2026? Então não tem chance nenhuma de concorrer em 2026. Provavelmente, ou existe uma chance dele ser preso. A coisa de 2 meses atrás, eu diria que ele seria preso com certeza. Não tinha nenhuma chance de Bolsonaro não ser preso. Cheguei a falar isso aqui em vídeo, inclusive. Hoje em dia eu já tenho minhas dúvidas, mas inelegível ele ainda está. E vamos ver como é que a coisa vai caminhar daqui para frente. Depois com essa movimentação do Trump, agora eu já não sei mais se vai ser ou não vai ser. Mas
por que que eles estão... Por que essa preocupação tanto de bater no Bolsonaro, né? E ainda mais, olha só, ontem teve uma tal de uma pesquisa da Quaest que ajudava Lula pra caramba. Não porque o Lula recuperou o apoio, não sei o que lá. E eu expliquei para vocês que sim, teve uma recuperação de apoio, porque teve uma diminuição da inflação e coisa e tal. Mas isso era um efeito que vai durar um tempinho. Depois, meu amigo, a coisa vai piorar mais lá pra frente. Quando chegar na eleição ano que vem, vai estar uma situação muito pior pro Lula, né? Aí, por que que esse pessoal tá com essa ânsia toda de bater em Bolsonaro neste momento? Já pararam para pensar? E, de novo, por que que estão criticando 30 milhões de movimentação sem criticar a origem do dinheiro? Porque o dinheiro é honesto. Eles não têm como criticar a origem do dinheiro, né? Aí aqui, ó, Bolsonaro transferiu 70 mil para a lotérica do irmão. Caraca, Bolsonaro joga na loteria. Bolsonaro é mais um analfabeto estatístico do Brasil. Já critiquei Bolsonaro por isso também. Loteria, meu amigo, loteria é um imposto que você paga por não saber estatística. Para com isso, investe. O Bolsonaro investe na bolsa, investe em Bitcoin, investe em qualquer coisa, não joga na loteria. Dinheiro que você joga na loteria, você está perdendo esse dinheiro. É um imposto que você está gastando, né? Mas enfim, eu sei que tem gente que gosta. E de novo, quem joga porque gosta de jogar, beleza, né? Eu gasto dinheiro com Pokémon GO, não vou criticar quem gasta dinheiro com loteria, né? Cada um tem os seus joguinhos aí que gosta de fazer e gastar o seu dinheiro com isso, né? 70 mil reais. Aí, olha só, foram 103 transferências entre 2024 e 2025. Ele jogou um monte de vezes na loteria e aí ele vai pagando lá pra lotérica lá do irmão dele e pronto. E o que tem de errado nisso, cara? Eles colocam como se fosse um grande escândalo. 70 mil reais em 2 anos é um bom dinheiro, tá? Eu acho que o Bolsonaro tá jogando dinheiro fora da negócio de loteria. Mas não é nada de excepcional, não, velho. Fez uns bolões lá, jogou dinheiro lá e pronto, e fez. Não tem nada de errado nisso, né? Bolsonaro transferiu 2 milhões para Michele antes do depoimento, diz PF. Caramba, então o cara transferir dinheiro para a esposa dele é algum problema. Faz todo sentido no mundo. Por quê? Porque ele ia dar um depoimento à Polícia Federal e todo mundo sabe que havia a possibilidade dele ser preso, né? Lógico, todo mundo sabe disso. E aí a sua família fica sem poder movimentar seu dinheiro, porque você está preso, não tem como transferir o dinheiro. Então ele botou uma parte do dinheiro para a esposa dele, para cuidar da casa dele lá, para eles terem dinheiro para comprar coisa, comprar comida. Coisa mais normal do mundo, né? Por que 2 milhões? Porque, pô, é um período grande, não sabe quanto tempo que você vai ficar preso, então bota um dinheiro na conta dela para permitir que ela movimente a coisa. Aí não, porque não sei que lá também fez isso, repasse para Eduardo e não sei que lá, ou seja, deu dinheiro para a esposa, deu dinheiro para os filhos. O que tem de errado nisso? É impressionante aqui, ó. Polícia Federal vê suspeita de lavagem em 44 milhões movimentados por Bolsonaro em 2 anos. Então aqui, o Bolsonaro recebeu 44 e transferiu 44 entre março de 2023 e julho de 2025. Mais uma vez, o mais curioso dessa história, eles pegam um período depois que Bolsonaro deixou de ser presidente. Então que lógica tem isso, pô? Ele não enriqueceu quando era presidente. Por que agora ele está sendo perseguido desse jeito? Eu estou colocando isso, né? E não falam nada sobre a questão da origem do dinheiro, porque não tem. A origem do dinheiro é o Pix que a galera mandou para ele, pronto, e não teve problema nenhum. Ou seja, mais um grande conjunto de nada, um monte de coisas que eles tentam colocar como sendo negativo para o Bolsonaro, mas na verdade, se você lembrar que isso aqui foi dinheiro que o pessoal doou via Pix para ele, mostra só o apoio dele. Lula gostaria de ter 1/10 disso, não tem. Não tem esse apoio todo. E isso daqui é o que assusta esse pessoal de verdade. O fato deles estarem falando tanto contra Bolsonaro nesse momento só mostra uma coisa: a importância de Bolsonaro na política brasileira. O quanto que eles tentaram tirar Bolsonaro do processo político brasileiro a qualquer custo e não estão conseguindo. E eu digo mais, esse pessoal não está percebendo, mas essa briga contra ele está transformando o cara num mártir. Essa prisão do Bolsonaro, botar a tornozeleira eletrônica, esse monte de ataque contra ele diário, vocês estão criando um monstro. Vocês não perceberam isso, mas vocês estão criando um monstro que vai dominar a política brasileira pelos próximos 50 anos.